Irmãos, a paz do nosso Senhor, Salvador e Jesus Cristo, né? Estamos com um estudo hoje aqui mais aprofundo, né? Para aprofundar, porque o que eu vou falar hoje aqui é uma palavra que você nunca ouviu, né? Que nunca chegou ao seu ouvido nem seu coração. Hoje nós vamos falar, irmão, de Salomão, né? Primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, versículo 11. Diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? Foi um homem que amou muitas mulheres, que, né, era um homem que não era mulherengo, porque Salomão, ele não era mulherengo. Ele tinha esposas, né? Ele tinha mulheres. E naquela época, o homem que era rico, ele tinha esse benefício, né? De ter muitos filhos, de ter muitas mulheres. E Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? Se nós formos ver na Bíblia, só que tem uma que mexeu com o rei Salomão. Por isso que nós vamos entrar agora no livro de Cantares 5, versículo 2, que diz assim. Vamos ler do primeiro para você entender. Já vi para o meu jardim e a minha esposa acolhi, e a minha mirra com mirra e especiaria. Comi o meu favor de mel e bebi o meu vinho com o meu leite. Vinho, Salomão está falando de alegria. E leite, né? Essa é uma cantada do poeta e compositor Salomão, né? Que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então, se você for ver, Salomão, agora está apaixonado. Salomão agora é um homem que está, irmãos, amarrado na sunamita. Salomão é um homem que perdeu, irmão, todos os seus enfeites, porque em todas as mulheres que ele tinha, nenhuma delas chegava ao pé da sunamita. Por isso que Sansão, né, que também foi um homem forte, bruto, mas mulherengo, Sansão conheceu Dalila, e Dalila, irmãos, ela perguntou a Sansão aonde estava a sua força. O que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E Sansão, ele contou o seu segredo para Dalila. Ele contou o seu segredo para Dalila. E o que aconteceu com Sansão? Ele morreu. Porque tem caminhos para um homem que parece ser bom, mas o caminho, o final desse caminho é a morte. Então, assim, por isso que a Bíblia ela vai nos relatar em Provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola ela destrói. Então, assim, Salomão agora é um homem, irmãos, que era apaixonado. Salomão era um homem que poderia dizer, um homem que tem 700 mulheres e 300 concubinas, ele era um homem que gostava muito de mulher, né? Era um homem rico, poderoso, um homem que Deus se apresentou para ele e disse assim, me peça o que você quer. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu poder. E o que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Né? E com aquela grande sabedoria inteligente, qual é a mulher que não gosta de um homem bonito e inteligente? Ou você arruma um homem bonito ou inteligente. Ou o homem é feio ou é engraçado, porque gente feia tem que ser engraçado, né, irmãos? Ou ele é feio e é engraçado, ou ele é feio ou é rico. Que é as únicas duas razões que você vai aturar ele e que você vai aturar ela. Não é verdade? Então, assim, mas Salomão, irmãos, era um homem perfeito. O homem era rico. O homem era inteligente. E o homem era bonito, pintoso. Então vai dizer que Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E mulheres, irmãos, de cada continente, ele ia pegando. Moabita, Moabita, Hebreia, Filisteia. Salomão, ele teve todos acesso a essas mulheres. E você sabe que cada mulher dessa é uma cultura. Porque, irmãos, nós servimos a lei judaica, né? O judaísmo. A mulher por que Salomão ele se apaixonou? Porque a lei judaica, para o casamento, é uma lei muito fechada. Tá entendendo? O que Salomão fazia com as mulheres de fora, ele não fazia com as mulheres hebreias. Porque se você for ler o Novo Testamento, diz o que, irmãos? O Novo Testamento, ele é uma palavra, o Velho Testamento ele é baseado, irmãos, em começo, limite e fim. Tem coisas que são proibidas. Então, assim, que nem a mulher fazia unha. No Velho Testamento, a mulher não fazia. A mulher fazer uma sobrancelha, se maquiar.
A mulher hebreia, ela não tinha esse costume, porque ela vivia uma vida, irmão, retida à palavra. Então Salomão, quando ele conheceu, irmãos, o enfeite das mulheres egípcias, dançando aquela dança egípcia, quando Salomão entendeu, irmãos, o que era as outras culturas, porque estamos falando agora de cultura, de história. Só que Israel, irmãos, é como? Israel é um ambiente fechado, em que as mulheres andam com vestidão. Então, irmãos, não tem muita atração, tá entendendo? Você nunca vai cobiçar, não tem como você cobiçar, você desejar querer aquelas mulheres, porque a cara fica tampada, o corpo fica tampado. O que a Bíblia diz? Por isso que a Bíblia, ela diz o quê? A Bíblia, ela diz o quê? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Salomão foi procurar em outras culturas mulheres. E você sabe que cada lugar, cada ambiente de mulher é uma cultura, irmãos. Mesma coisa, vamos usar uma tipologia. Você chega numa comunidade, uma menina de 14 anos já é mãe. Agora você chega num bairro normal, civilizado, uma mulher só é mãe a partir dos 22, 23 anos. Porque o ambiente, o cenário, ele agrupa, né, ele agrupa para esse cenário. Então, assim, Salomão agora, irmãos, ele conhece uma egípcia. Ele prova das outras culturas. E Deus faz. E o que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que Salomão, ele agora é rei. Ele pode tudo. Ele faz o que ele quer. Só que Deus avisou Salomão, dizendo assim, Salomão, não se envolva com mulheres de outras nações, porque essas mulheres vão desviar o teu caminho. E Salomão já está numa idade avançada. Salomão já não é mais um menino, Salomão já é um senhor. Então Salomão agora é um homem, irmãos, que as suas mulheres enlaçaram, levaram ele para outro caminho. Em Provérbios vai dizer assim, melhor você morar numa terra deserta do que você morar com uma mulher atribulada. Só que agora Salomão, irmãos, ele cansa das mulheres hebreias. Ele agora vai procurar fora. E fora a cultura é totalmente diferente de Israel. Fora as mulheres são ímpias, andam com o corpo nus, andam com o corpo aparecendo. Então Salomão agora, ele tem, né, 700 mulheres em concubina. Mas a Bíblia vai dizer que uma só laçou o coração dele. E uma só mexeu com a estrutura dele. Aí ele começa a compor nos seus provérbios. Conheci coisa mais amarga que é a morte. E o que é? A mulher. Porque agora Salomão está envolvido. Que agora Salomão, ele teve prazer em conhecer o pecado. Salomão teve prazer em conhecer o que é bom. Porque o que é proibido é bom. Só que Salomão agora é um homem preso nos seus desejos. Por isso que quando Jesus disse para aquela mulher samaritana, você teve 5 maridos e o que tem também não é seu. Era uma mulher de Deus? Era. Mas era uma mulher que tinha problema na sua vida sentimental e na sua vida sexual. Era alguém que não controlava os seus prazeres. Era alguém que não tinha domínio sobre a tua carne. Porque Jesus disse o quê? A carne é fraca, mas o espírito é forte. Então quem não domina a sua carne, não domina as suas emoções, não pode ter um relacionamento saudável. Então agora Salomão, ele é um homem, irmãos, apaixonado. Teve 700 mulheres, ele combina, mas uma só laçou ele. E ele era sunamita. Ele ficou tão apaixonado que ele diz assim em Cantares, irmãos, é forte. Já vim para o meu jardim minha esposa, colhi as minhas mirras com as mirras da especiaria e comi o meu favor com o mel, bebi o meu vinho com o meu leite e comi os amigos veementemente e dormia no meu coração. Lá eis que voz é do meu amado e está-me os que estavam batendo. Salomão agora é um homem que ele entende, porque se você não domina, irmãos, os seus prazeres, as suas vontades, elas vão te dominar.
Por isso que o homem ele tem que fugir de pornografia, ele tem que fugir da mão sanguinária, porque se você não tem domínio contra você mesmo, irmão, você não vai poder servir, você não pode ser escravo da sua carne, ser escravo do seu desejo. O salmista Davi, um rei, segundo o coração de Deus, tinha várias mulheres, mas o que ele quis? Ele quis aquilo que era proibido. Ele quis aquilo que era do próximo dele. E quem era esse, bispo? Urias. Você vê que Davi, por não controlar a sua carne, Davi, ele pega a mulher de Urias, ele engravida, ela tem relação com ela, coloca o soldado na frente de guerra para morrer e ele ficar com ela. Só que Deus revela o pecado. Então, assim, não é força. Pode ser um homem mais bruto, mais bravo, mais violento que for. Mas depois que ele conhece o amor, depois que ele conhece o que é ser amado, o que é ser amada, ele não quer mais viver outra vida. Então Salomão era um jovem que no começo do seu reinado, seu irmão Adonias se declarou rei. E quando Adonias se declara rei, a sua mãe Betseba, ela ajoelha diante do pródigo de Eliseu. O profeta Natan chega até Eliseu, e fala, ó, corre lá porque Adonias se declarou rei. E o que ele faz, irmãos? A Betseba entra, se prostra, e ali Natan completa as suas palavras. Por isso que a Bíblia diz o quê? E as parteiras temeram a Deus. E Deus constituiu família. Num relacionamento tem gente que presta e gente que não presta. Por que Acabe pereceu o seu reino? Porque Acabe casou com uma mulher ruim, com uma mulher mau. Ela era Jezebel. Ela era perseguidor da obra de Deus, perseguidor dos profetas. Vigia com quem você casa. Vigia porque tem mulheres, irmãos, que ficam perseguindo um, perseguindo o outro, fala mal de um, fala mal de outro. Então Jezebel era esse tipo de mulher. Mas era aquela mulher muito braba, irmão. Jezebel, ela era tão braba que ela mandou um recado para Elias. E Elias corre e se esconde na caverna, fica numa depressão. Porque uma mulher deu uma palavra. O homem ele pode cometer vários delitos contra a mulher. Mas um só delito que a mulher comete contra ele... vocês estão rindo aqui, mas é sério. Quando falamos de Salomão, né, estamos falando de um homem, irmãos, que depois de senhor se corrompeu, partiu para a idolatria. Mulher é bom para quem gosta, porque tem gente que não gosta, não é verdade? Então Salomão, ele era um homem que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Só que uma só destruiu a vida dele. Uma só laçou ele. Às vezes, irmãos, o cara é mulherengo, o cara curte, o cara farreia, mas às vezes Deus vai preparar uma mulher só que coloca ele na linha. Porque a coabitação não é só coabitar. A coabitação é uma relação. A relação ela é feita de químicas. E quando você é alguém que... Salomão, ele teve química com essa tsunamita, irmão. E assim, Salomão, ele vivia numa cultura. A cultura hebreia judia é uma cultura reservada. Quando ele viu, irmão, uma egípcia dançando a dança do véu, quando ele viu que as outras culturas, as mulheres maquiadas, as mulheres bonitas, irmão, Salomão ficou maluco, porque não era o mundo dele. Por isso que a esposa, ela tem que andar bonita para o seu marido, o esposo ele tem que andar bonito para sua esposa. Então Salomão é um homem que agora, irmãos, ele está encantado com as mulheres de fora. Salomão é um homem que está preso às mulheres de fora. Por quê, irmãos? Ele vai dizer, conheci coisa mais amarga que a morte. É a mulher. Porque a mulher, irmão, se ela quiser, ela não te mata. Ela te mata devagarzinho. Mas a mulher sabe, a mulher... E ele diz ainda mais, irmão, mulher virtuosa, quem achará o teu valor? Não, tem mulheres virtuosas, que têm valores, como tem homens que têm valores. Obrigado pela rosa, tá? Obrigado pelo diamante. Então, assim, essa palavra que eu estou pregando para você aqui, irmãos, é sobre o poeta Salomão. Sabe o que é você ter 700 mulheres, 300 concubinas? Você ser o homem mais inteligente da terra,
mas apenas uma mulher conseguir prender esse homem. Se a mulher virtuou, por isso que a Bíblia diz que quando o anjo desceu para matar, o Deus foi ferir Abraão não, Moisés, a mulher dele fez o quê? Correu rapidinho, fez de prepúsculo, né? Uma aliança, né? Com o sangue disso. Você para mim é um marido de sangue, dando de aliança. Então assim, quando você ora ao Senhor, irmãos, é você orar. Porque você tá. Por isso que muitos casamentos, irmãos, estão acabando. Por quê? No casamento, a mulher não faz do que é para ser feito, o homem não faz. É um casamento, irmão, cheio de religiosidade. Por isso que a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido. Ser submissa não é ser uma escrava, uma máquina de coabitar, não. É a mulher ser esperta, irmão, sagaz. Quando Jezebel viu que Jeú estava vindo o rei, o que ela fez? Se pintou e se maquiou, achando que com seu enfeite ia conseguir seduzir aquele homem, seduzir aquele cara. Só que não conseguiu, porque ele era um homem de Deus. Porque um homem que é realizado, irmãos, que tem a sua esposa, que tem a sua digníssima mulher, é um homem realizado. Um homem quando presta, presta. A mulher quando presta, presta. O homem quando não presta, não presta. Deus não muda pessoas, Deus muda caráter. Deus não muda caráter. O caráter já tem que vir maldado. Então a Bíblia diz assim, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Hoje nas igrejas, a maioria dos casamentos, nós estão sofrendo. E estão sofrendo com parâmetros de religiosidade. Ah, meu marido quer fazer isso, eu não concordo. Minha esposa quer fazer. Se você não fazer de tudo com o seu marido, a rua vai fazer. Se você não fazer de tudo com a sua esposa, o mundo vai fazer. Porque o casamento do ímpio é um casamento duradouro? Porque o casamento do ímpio é um casamento que dá certo? Porque o ímpio, irmãos, ele arruma a esposa, a mulher dele anda bonita, maquiada. Então, assim, quando nós... Estou pegando aqui para você que você tem sim que coabitar com a sua esposa, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Não é fácil amar uma mulher como Cristo amou a igreja. Porque uma hora a mulher tá bem, uma hora a mulher tá mal, entendeu? Uma hora as coisas tá boas, uma hora as coisas tá mal. Não é fácil. Quando você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, irmãos, é forte, sabe? É forte, é imanente, é evidente. Porque eu costumo dizer, irmãos, não adianta você ficar postando foto e não ser aquilo ali. Não é bom. Quem ama não fica postando, não fica falando. Quem ama, ama, irmãos. Então, assim, você não vai dizer, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Por isso que a mulher de Deus ela tem que se maquiar. A mulher tem que faz uma rena, se maquiar. A mulher tem que estar bonita, não para o seu esposo, para ela mesmo. Entendeu? Porque você não vai ficar bonito para alguém, você vai ficar bonito para você. Então, assim, por isso que a coabitação, o amor, ele tem que ser completo. Deus não une pessoas, une propósitos. Bicho, o que pode no casamento? Irmãos, o que pode no casamento? O casamento, ele pode tudo, havendo concordância, havendo limite. Tu não vai querer dar beijo grego no seu marido, né? Tu não vai querer fazer isso, porque isso aí não é prazer, isso é baitolagem. Você não vai querer dar toque que você não é médica e ele não tem nem 60 anos, né? Você não vai querer fazer isso com o seu marido. Então, assim, o casamento ele é feito de respeito, irmãos. De respeito, de religiosidade, de respeito, de comunhão, de amor. Porque você pode ser padre, apóstolo, pode ser o que for. Mas se você não tem o amor de Deus, se você não tem uma boa química, uma boa atração pela sua esposa, seu casamento não vai durar. Porque o homem, irmãos, ele precisa coabitar para tirar o estresse. A mulher precisa estar relaxada para coabitar. Quantas vezes você fez massagem na tua esposa? Quantas vezes você fez massagem na tua esposa? Quantas vezes você disse para ela, hoje você tá linda como nunca? Quantas vezes você disse para ela que sem ela você não vive? Que ela é a mulher da sua vida?
Quantas vezes você elogiou? Então, irmãos, a vida a dois ela é feita assim. É você satisfazer o seu marido te satisfazer. É você satisfazer a sua esposa, que você vai fazer. Não é você achar que sua esposa é um bicho, é uma máquina de sexo. Não, irmãos. É você ver um filme, é você conversar, dialogar. Eu me lembro que esse dia mesmo foi dia, irmão, de eu dar um elogio para minha esposa, porque a nossa esposa ela tem que ser elogiada. Porque se você não elogia a sua esposa, o mundo vai elogiar. Se você não cuida da sua família, o outro vai cuidar. Por isso que você tem que dizer para sua esposa. Então, irmão, então por isso que você tem que amar, tem que cuidar, tem que tratar bem, né, do seu esposo, da sua esposa. Tem que fazer mesmo amor, sabe, coabitar, porque amanhã você vai ficar velho, você não vai poder mais, né? Então, irmão, valorize, sabe, quem tá do seu lado, o seu homem, tá bom? E a sua vida. Então, irmãos, coabite, faça amor, tá? Cobice o seu esposo, cobice a sua esposa. Não deixe o diabo, eu não posso ficar da igreja. Pode sim, tudo você pode. Porque a Bíblia diz que quando a gente coabita, tem relações com a nossa esposa, o anjo vira descosta. Então, você pode sim fazer amor, coabitar, né?